Então, boa noite. Nós estamos, né, na nossa disciplina de anatomia humana, vendo a anatomia do sistema respiratório. Estamos nas vias superiores, né, e na segunda-feira a gente esteve até seios nasais e paranasais, né? E aí hoje a gente vai ver. Vocês estão me ouvindo direitinho, meninos? Hoje a gente. Sim. Tá ótimo, obrigada. Hoje a gente vai ver a partir daí, né? A gente vai ver a partir da faringe, onde a faringe, a gente já havia falado anteriormente, né? Ela é uma parte, né, do sistema respiratório na qual nós temos uma comunicação, né, com nariz e boca, certo? Então, a faringe, ela favorece esse processo. Por isso que muitas faringites, né, que são as infecções, né, da faringe, que são popularmente conhecidas, né, como crise de garganta, ela sempre tem uma relação com o nariz, né, propriamente dito. Então, ela tem sempre uma relação aí, ou com uma rinite, ou com uma sinusite, tá? Essa comunicação, essa proximidade, né, ela faz com que isso seja possível, certo? Deixa eu só passar aqui. E aí a faringe, né, ela é exatamente um tubo que ele começa nas coanas e ele vai se estender para baixo, né, no pescoço. É bem na altura, né, do que a gente chama de cartilagem cricoide. Ela se situa, né, logo atrás das cavidades nasais e logo à frente das vértebras cervicais. Como ela é uma área, né, um ponto aí de comunicação entre boca, nariz, né, e já o início aí do restante, né, do sistema respiratório, nós temos, né, o processo de inflamação, né, dessa faringe, no caso do COVID, né, e aí é ela que vai fazer com que nós percamos o paladar, né? A gente já viu por que a gente perde o olfato devido à inflamação, né, da parte sensorial do nariz, e aqui vai ser bem a nível de faringe. Por isso que inicialmente, né, e a maioria dos COVIDs, ele se inicia, né, com uma dor de garganta, um ardor, né, na garganta, uma garganta irritada, tá? Sua parede é composta de músculos esqueléticos, né? E é revestida de uma túnica mucosa, e por ela, né, vai haver a passagem de ar e a passagem de alimento. Então, é o ponto onde a gente tem aí essa possibilidade de comunicação. Oi, Fatinha, você quer falar alguma coisa ou você tocou aí sem querer? Boa noite, professora. Luciele perguntou se você poderia justificar a falta dela, porque ela está resolvendo umas coisas de urgência do trabalho dela. Ela ainda não conseguiu nem sair do trabalho. Tá, quem é? A Luciele. Certo, ok. Obrigada. Então, por nada, como a gente estava falando, temos aí, né, essa relação com essa perda
do paladar, exatamente porque é nesse momento, é nesse local, né, onde nós temos a passagem dos alimentos, tá? E aí, o que a gente tem? Deixa eu só passar aqui. A faringe, né, ela vai ser dividida em 3 partes, onde a gente tem a nasofaringe, né, que é exatamente a parte onde há a maior proximidade com a cavidade nasal. Nós temos a orofaringe, que é exatamente o ponto de comunicação com a boca, e nós vamos ter a laringofaringe, que é o ponto de comunicação, né, de transição da faringe para a laringe. A nasofaríngea, né, ela também é chamada de tonsila faríngea, e nela estão aglomerados de tecidos linfóides, né, que também são conhecidas como adenoide, né? Então, é a nível aí da nasofaringe que, quando há o crescimento, né, desses tecidos linfóides, se tem uma complicação, né, que é exatamente essa presença de adenoide, e que em alguns casos há a necessidade, né, de retirada dessas adenoides, tá? A nível ainda de faringe, né, aqui é uma imagem exatamente da adenoide, então percebam que se houver qualquer que seja o crescimento, tá? Como nessa imagem posterior, da adenoide inflamada ou da adenoide mais crescida, né? A gente vai vir a ter complicações para o paciente respirar adequadamente, tá? Então, essa adenoide, ela vai ter aí ela pode ter esse tipo de complicação. Segunda etapa, né, aí da divisão da faringe, é a orofaríngea, né, que é a chamada de tonsila palatina. Ela é exatamente o ponto de comunicação entre oro, boca e a faringe, e essa outra área, essa outra região, ela é conhecida como amígdalas, né? E aí as amígdalas, elas são um referencial para nós, profissionais da área da saúde, para a identificação de processos infecciosos, inflamatórios, né, a nível de faringe, tá? Porque com a abertura, né, da boca, olhando com a lanterna, a gente consegue fazer uma avaliação, né, das amígdalas. Se elas estão edemaciadas, se elas estão avermelhadas, se elas têm presença de pus, né? As amígdalas, elas são parecido com um caroço de jaca, né? Mais ou menos daquele tamanho. E elas, né, podem também, nesses processos de sucessivos, né, de faringites, haver a necessidade de retirada, né, das amígdalas, porque elas acumulam, como elas produzem secreção para a lubrificação do ar, né, pode haver a necessidade, né, da retirada das amígdalas com o intuito de diminuir o número de crises de faringite. E a gente tem ainda, a nível da orofaringe, né, um outro ponto que é a tonsila lingual, né, que ela fica no final da língua, na queda posterior da língua, tá? E ela vai ficar num contato exatamente com a tonsila palatina. Bom, a nível de laringofaringe, né,
como eu falei para vocês, a laringofaringe, ela faz conexão com o esôfago e com a laringe, né? É o ponto no qual a gente vai haver essa separação, haver essa divisão, né? Certo? E o que difere, né, aí o processo de especificidade do esôfago, né, porque o esôfago a gente já viu que ele é específico, né, de transportar alimentos, né, não é para existir a presença de ar no esôfago, tá? E a laringe, ela é uma comunicação ainda, né, para os dois sistemas, tanto o respiratório como o digestório. E aí, assim, uma forma, né, da gente memorizar é a questão do alfabeto, né, para a gente lembrar quem vem antes e quem vem depois, tá? Então, a gente vai ter lá cavidade nasal, nós vamos ter seios nasais e paranasais, nós vamos ter a faringe, depois nós vamos ter a laringe, tá? Então, para a gente memorizar essa sequência, o F, ele vem antes do L no alfabeto, então, também no sistema respiratório, nós vamos ter aí a faringe antecedendo a laringe. Partindo agora para a laringe, né, já que a gente teve aí exatamente na laringofaringe, né, que é a última etapa, é a etapa exatamente de transição, nós temos a laringe, que ela é o principal órgão responsável pela fonação, né? É por isso que nós não conseguimos falar e engolir ao mesmo tempo. A gente tem que fazer ou uma coisa ou a outra, tá bom? Porque uma joga ar para fora, né? Para trabalhar a nível de boca, com dentes, língua, lábios, para que a gente possa pronunciar os fonemas. E a deglutição, né? Mesmo que de saliva, ela ocorre para dentro, né? Um processo inverso, tá bom? A laringe, né, é exatamente a nível de laringe, né, que é um órgão curto que se conecta superiormente com a faringe, né, e inferiormente com a traqueia. Ela está localizada, né, logo à frente em torno da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais, tá? Ela é o local, né, onde nós temos as cordas vocais, né, e as cordas vocais, elas são tecido, né, que vibra conforme a gente vai falando, certo? E aí, né, como abaixo da laringe nós vamos ter a traqueia e o esôfago, os dois, né, caminhando em paralelo, a gente precisa fazer essa separação entre o que é oxigênio, que vai percorrer a traqueia, e o que são os alimentos e bebidas, né, ingeridas, que vai continuar o seu percurso através do esôfago. A laringe, ela tem uma cartilagem, ela tem uma área, né, chamada de epiglote, né, e essa epiglote, ela exatamente faz o processo, né, de fechamento da glote. A glote é o que antecede o esôfago, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver a glote, desculpem, a traqueia. Daqui a pouco a gente vai
ver mais minuciosamente a glote, né? E aí, como ela fica nessa região cervical, né, a laringe, ela tem aí uma aproximação, né, com a tireoide, com a cartilagem tireoide, né, que é a conhecida, né, pombo de Adão, que é mais desenvolvida, é mais proeminente, né, nos homens já a partir da adolescência, a partir da puberdade, certo? Como eu falei, né, a gente tem a epiglote ela funciona como uma válvula que vai fechar a passagem, né, para a traqueia durante a deglutição. Então, o alimento vem, né, no mesmo caminho, ele vem a nível de boca, laringe, né, no finalzinho na interseção, na comunicação entre faringe e laringe, tá? Na laringe, ela vai continuar o seu percurso, né? E nesse ponto, né, nesse momento, é que nós vamos ter exatamente essa epiglote para que quando a gente estiver, né, engolindo, que esse alimento ele esteja descendo, né, dando continuidade aí ao percurso, a epiglote fecha, né, para que não haja a queda de alimentos, né, a nível de traqueia. A cartilagem cricoide, né, ela é um anel de cartilagem, ele vai estar fixado, né, ao primeiro anel cartilaginoso da traqueia, e é o ponto no qual, né, o ponto que se tem de acesso para fazer um procedimento chamado de cricoideostomia, né? Quando um paciente está com vias aéreas mais superiores obstruídas, é muito comum em criança, né, se engasgar, enganchar algum objeto, moeda, bila, enfim, pequenos objetos, né? Ele tenta, algumas crianças colocam pelo nariz, outras crianças colocam pela boca, né? Mas elas engasgam exatamente porque, só voltando aqui para a gente relembrar, né? Essa passagem aqui, ela é muito estreita, né? Na questão da orofaringe. Então, eu tenho a obstrução da orofaringe para cima, né? Se a obstrução ela for da orofaringe para cima, eu posso, a nível de laringe, realizar a cricoideostomia para que a criança ou para que o paciente ele volte a respirar. Existem até alguns filmes, né? Como é que eu posso dizer? Que as coisas são muito fáceis, né? Que tem situações de engasgos, né? E num restaurante você pega uma caneta, né? Uma caneta Bic, e você tira o tubinho e você consegue fazer um furo aqui, né? Mas assim, não é tão fácil como parece nos filmes, tá? Mas logo abaixo da cartilagem tireoide, que é o pomo de Adão, nós mulheres também temos pomo de Adão, né? Só que ele não é desenvolvido, pombo de Adão, ele não é desenvolvido como nos homens, tá? Abaixo você vai ter um espaço, né? Que é exatamente o espaço chamado de ligamento cricoid-tireoideu, tá? Que é exatamente nesse ponto que a gente faz esse furo. Esse procedimento, gente, ele também é feito, né, a nível hospitalar, com bisturi, com o corte mesmo, né, para a abertura aí dessa via aérea. Aqui, só imagens
de imagens de peças anatômicas, né? Que a gente consegue identificar aí exatamente o osso ióide. A gente tem a cartilagem tireoide ou pombo de Adão. Abaixo a gente tem a cartilagem cricoide, e aí a gente já vai ter a traqueia em continuidade. Então, entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, a gente faz esse furo, essa punção, né, bem nessa região, para facilitar, para que haja aqui a desobstrução da via aérea. Vamos nós. E aí, a gente tem a glote, né, que, como eu falei para vocês, ela, na glote, ela é um dos pontos, né, que a gente vai trabalhar, que a gente vai conseguir, né, desenvolver mais o processo de fonação. E essa glote é essa bifurcação, né? E aí, na deglutição, aquela imagem que a gente já viu anteriormente, chamada de epiglote, ela vai fechar a glote, tá? Então, a epiglote, ela vem, a membrana vem e faz com que haja esse fechamento e seja possível, né, a continuidade do processo de respiração sem que haja queda de alimentos para dentro da traqueia. Pode, mas na verdade é só se você me fizer o favor de pedir só para o seu Adriano vir ligar, que aqui está com o cabo conectado, viu? Bom, temos ainda, né, as pregas vocais, e aí a vocalização, ela trabalha em conjunto, né, com a respiração. Nós, professores, a gente acaba, com o passar do tempo, né, conseguindo trabalhar muito bem nessa utilização entre falar e respirar, né? Inicialmente não é fácil, pessoas que não têm muito costume de falar em público, né, ficam respirando, aí fala, então a gente percebe muito essa separação, a gente fala e respira quase que concomitantemente, tá? E aí, né, essas pregas vocais, elas vão exatamente emitir os sons, né? E quando são vibradas, através da passagem de ar, que vai fazer com que haja essa vibração, tá? O menino foi pedir para ligar, viu? Bom. Certo. Pode entrar, tá no grupo, viu? Pode sim. Bom, o que a gente tem ainda, né? Vimos aí todos os componentes, todo o percurso, né, do sistema respiratório, a partir das vias aéreas superiores, e agora a gente vai entrar, né, nas vias aéreas inferiores. Não tem nenhum pedido, não. Nas vias aéreas inferiores, que nós temos, né, como área de atuação já a partir de traqueia, tá? Bom,
Aqui, né, é uma imagem só para que a gente se atente para essa separação. O controle fica bem nesse balcãozinho da recepção. Deu certo? E aí, Adriana, esses negócios ficou só desligando, né? Os meninos virem aqui esta imagem. Pode ser, por favor. Meninos que estão aí em casa, só esperando ligar aqui o Data Show para os que estão aqui presentes. Pronto, agora dá para eles verem. Então, aqui, essa imagem, ela mostra só exatamente essa separação, né, entre as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, né? Recapitulando, as vias aéreas superiores, né, nós vamos ter aí a região do nariz, com fossas nasais, as fossas nasais, os seios nasais e paranasais, vamos ter a faringe, vamos ter a laringe, vamos ter a glote, né, e o início da traqueia, como a gente consegue, né, ver bem aqui nessa separação. E aí, as vias aéreas inferiores, né, elas vão estar localizadas exatamente a partir da traqueia. E percebam que né, as vias aéreas inferiores, elas estão todas localizadas a nível de tórax, tá? É uma outra forma de vocês conseguirem diferenciar. Já as vias aéreas superiores, elas estão da nossa cervical para cima, né? Da cervical para a cabeça. As vias aéreas inferiores, elas estão todas localizadas aqui a nível de tórax. E aí, quem são essas vias aéreas inferiores, né? Como eu falei, a gente começa na traqueia. Então, vamos ter traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões propriamente dito, tá? Não, não. Esse aí ainda não. Bom, a traqueia, ela fica localizada, né? Ela tem o seu início logo abaixo do pombo de Adão, né? E da cartilagem, boa noite, e da cartilagem cricoide, né? O pombo de Adão, todos temos, né? Só que nos homens ele é mais desenvolvido, né? Ele é mais proeminente, por isso o nome, né? Pombo de Adão, tá? Não, ele é uma cartilagem, né? Que é essa daqui. Não, mas é uma cartilagem bem rígida, né? Então, é exatamente isso daqui, ó. Por isso que tem essa proeminênciazinha aqui, é que nos homens ela vai crescer para frente, né? E aí, mas nós mulheres, se vocês pegarem nessa região, vocês vão conseguir sentir essa fúrculazinha ali, bem onde está o laser point em cima. Não, ela fica cobrindo, ela fica só. Essa segunda imagem dá para ver por trás, ó. Ela fica aqui e a coluna ela vem aqui por trás ainda, tá? Olha, não, elas não chegam a se encostar, não, porque a gente vai ter. Deixa eu ver se tem aqui uma imagem melhor para vocês verem. Ó, é mais ou menos aqui, né? A essa altura do início aqui da traqueia, né? Então, eu ainda vou ter separando traqueia, entende? Então, eu ainda vou ter a traqueia, depois aqui vou ter coluna vertebral, tá? Só. Eu falei agora há pouco sobre isso, tá? Bom, então aqui,
A gente tem, né, a cartilagem chamada de cartilagem tireoide, que é o pombo de Adão. A gente vai ter essa embaixo, que é a cartilagem cricóide, que é esse espaço aqui é onde a gente faz a cricoideostomia, né, que é esse furo que a Wanda perguntou agora, né? Mas não é tão bonito como nos filmes, né? Que a pessoa tá lá sufocando, aí você vem com a caneta, vem com canudo, né? Não é fácil assim, daquele jeito não, tá bom? Ali é filme, é cinema, né? Não, na emergência, você deixando o indivíduo respirando, qualquer coisa serve, né? Agora, o que eu falo é que não é tão fácil, né? Por exemplo, você fazer um procedimento desse, você tem que. O ideal é que você corte com a faca ou corte com uma tesoura, dependendo se a tesoura for, né, afiada, amoladinha, para depois você colocar, né, essa partezinha, o tubo da caneta, né? Porque um canudo, por exemplo, como é que você vai com um canudo conseguir furar assim, né? Se fosse eu apertando aqui, eu conseguiria, né? Você falou o quê, Davi? São próximas. E aí tem algum comprometimento. Bom, então, e a traqueia, gente, ela é formada também de anéis, né? Anéis cartilaginosos, né? Ela é um tecido muscular, mas ela tem essa formação, né, de anéis. Eu não sei se vocês já viram, acho que já devem ter assistido Toy Story. Todo mundo já assistiu Toy Story. Lembra daquele cachorrinho que tem o corpinho, né? Tem a parte do rabo, a parte da cabeça e tem uma traqueiazinha, né? Ligando o corpinho dele. Como é o nome dele, daquele cachorro? Ano passado eu sabia de tudo isso. Mas agora meu filho está em outra vibe. Aí eu não sei mais do nome dele estudinho, não. Então a traqueia é muito semelhante àquilo ali, né? Na hora em que ele está aproximado, né? Porque eu vou ter só ali, que eu tenho alguns espaçozinhos, né, entre esses anéis, tá? Pronto, o que acontece? Na verdade, a gente tem que conseguir primeiro identificar onde é que está a obstrução. Por exemplo, para eu fazer a cricoidostomia, eu só posso fazer se eu tiver a certeza de que a obstrução ela está para cima, né? Ela está na orofaringe. A faringe, a gente falou agora há pouco que ela se divide em 3, né? A gente tem a nasofaringe, que ela começa aqui na região das fossas nasais, a gente tem a orofaringe, que ela fica exatamente nessa região onde a gente tem as amígdalas, e a gente tem a laringofaringe, que é a comunicação, o ponto de transição entre faringe e laringe. Se eu tiver uma obstrução acima de orofaringe, eu posso fazer o procedimento de cricoideostomia, né? O levantar o braço, né? Ele serve, professora? Olhe, ele não atrapalha, exatamente, né? O levantar vai fazer só você liberar, tentar aqui fazer com que haja uma expansão, né, maior. Mas se a obstrução ela for a nível de traqueia já, né? Ou seja, a gente, como eu falei anteriormente, eu tenho a epiglote, que ela é uma membrana, né? Que ela tem a função exatamente de fechar a glote, que é o início da traqueia. Quando eu estou comendo, que eu preciso respirar, a gente não consegue comer e respirar ao mesmo tempo, né? Eu tenho que dar uma leve paradinha ali para que a epiglote feche a glote e o ar passe para dentro da traqueia, porque senão pode cair comida. E aí esse tipo de obstrução traqueal
é que a gente vai precisar fazer algumas manobras, né? Manobra de socar, né, essa região do tórax, tá? Em crianças, né? A gente coloca a criança de cabeça para baixo, segurando aqui a boquinha para abrir, né? A boquinha, e dá tapas, né? Nas costas da criança. Então, mas isso eu preciso já saber, ter uma noção, né? De onde é que está essa obstrução, tá bom? Aí, na verdade, são fragmentos, né, de alimentos que eles caem na faringe, né, a nível de orofaringe, e aí irritam, né, as amígdalas, e porque o percurso correto, né, é a gente engolir e ele já ir direto para a laringe, né? Apesar da gente ter a região da orofaringe, a gente e é um local, né, bem lá no fundo da nossa boca, mas é para que a nossa comida ela passe direto, né, para a laringe, que é o órgão, né, que vai aí fazer as duas funções, né? Vai transportar tanto alimento como vai transportar oxigênio, tá? Não, elas fazem parte do sistema respiratório. A gente acabou de ver aqui. Na verdade, elas são aqui, ó. Elas são como é que eu posso dizer? Nossa, fugiu um nome aqui, um tecido, né? Ela é essa bolinha aqui, ó. Tá? E aí, essa bolinha, ela tem uma função, as principais funções são de defesa, é um tecido linfóide, né? E aí, a função é produção de defesa, né? Como se fosse um gânglio, mas ela não tem autoprodução, então por isso que é chamado de, não é chamado de gânglio, né? E aí, o que acontece? Ela, né, quando há esse processo de inflamação das amígdalas, né, ela obstrói essa região, né? Por isso que a gente tem dificuldade de engolir, né? Engolir até saliva, dói, arde, né? E elas servem, sobretudo, para a nossa avaliação, enquanto profissionais da área da saúde, para a identificação se há uma faringite, né, uma infecção de faringe, inflamação de faringe ou não. Porque as amígdalas, elas vão estar inchadas, elas vão estar avermelhadas, ou elas podem, inclusive, ter presença de secreção purulenta, né? Isso. Em torno de 7 anos, né, até 7 anos, o ideal é que se consiga esperar até essa fase, né? Mas usualmente a gente deixa para operar crianças acima de 12 anos, né? A não ser que o quadro seja muito grave, né? Que a criança não consiga, né, nem respirar. Aí obrigatoriamente se faz logo, né? Mas o ideal não é retirar, né? Por quê? Porque eu vou perder a defesa que eu tenho daquela região, entende? Então, assim, vai diminuir os processos, as crises? Talvez não, tá? Então, em alguns pacientes, a única coisa que melhora é a respiração, entendem? Mas as crises, elas continuam. E aí, às vezes, até pioram, porque eu não tenho mais a defesa lá local. Desculpe, meu filho. Não é que vai inflamar. Eu fico sem a proteção. Então, qualquer bactériazinha, qualquer vírusinho que chegar ali, mergulha numa sopa de nada para defender. Entende? Então, é por isso que as crises, inclusive, elas podem ser, né, elas podem se intensificar.
como você retira, eu vou respirar normalmente. Eu não vou ter mais, né, esse apertozinho aqui entre ela, que é chamada de tonsila palatina, né, e a tonsila lingual, que é um outro crescimentozinho que a gente tem bem aqui, que quando você tem o edema, né, da tonsila palatina, que são as amígdalas, vai haver essa obstrução. Então, você não consegue respirar pela boca. Aí, o que acontece? Muitas vezes, isso já vem de cima, já vem da tonsila faríngea, né? Você já tem a obstrução nasal, e a tonsila faríngea é o que, professora? É nada mais nada menos que as adenoides, né? Também outros indivíduozinhos que também são feitos de um tecido linfóide, né? Que existem e devem existir e nos são benéficas, mas em algumas situações elas crescem, né, tão exageradamente que elas ocupam toda essa passagem aqui de ar, né? E aí você também precisa fazer a retirada. Usualmente, gente, a adenoide ela é retirada até antes, né? Até antes dos 7 anos. Tem algumas crianças que precisam. Quem tem uma probabilidade de desenvolvimento de hipertrofia da adenoide vai ter isso para o resto da vida, tá? Então, acontece muito de criança, você opera quando é criança, quando chega lá na frente, 20 e poucos anos, tem que operar de novo porque já cresceu de novo, tá? Isso pode vir a acontecer. Já as amígdalas, não, você faz a retirada total, né? A amígdala ela não é um tecido que cresça, ela só fica edemaciada nos quadros infecciosos inflamatórios, entendem? Então, já a adenoide, né, que é a tonsila faríngea, não. Ela, sim, tem a possibilidade de crescer novamente, tá bom? Porque ela é uma hipertrofia, né, daquele tecido linfóide, tá bom? Então, vamos lá para frente de novo, que a gente já tinha passado daqui. Pronto. Então, como a gente estava falando, né, a gente tem aí a traqueia com seus anéis. Essa traqueia, né, ela vai se iniciar, como eu já falei, a partir da cartilagem cricoide. Ela é formada por músculos lisos e tem uma série de anéis cartilaginosos, né, para que haja uma espécie de sustentação, né? Tem algum técnico de enfermagem aqui? Não? Você? Lá nas UTIs é muito comum os ventiladores mecânicos, tanto é que o próprio nome a gente chama de traqueia, né? Os cabos, as mangueiras, né, que você conecta no ventilador mecânico para o paciente, para a máscara ou para o tubo do paciente, eles são também semelhantes aí às traqueias, tá? Alguém em casa ia falar alguma coisa? Já chegar lá, viu? Bom, os anéis são em formato de C, né? Ele não fecha, eles não são em formato de O, não são circulares, né? Tanto é que nessa imagem aqui a gente consegue ver onde eles param, tá bom? Cada pontinho desse aqui é o final aqui desse anel, tá bom? Apesar do nome ser anel, né? E aí anel a gente imagina uma circunferência todinha, né? Mas eles são em formatos de C. E esses anéis, eles têm, junto com a musculatura lisa, eles tendem a fazer um processo de uma movimentação discreta para empurrar, para conduzir, né, esse ar para dentro e para fora dos pulmões. Possui cerca de 13 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, tá? E estende-se no sentido inferior, posteriormente ao esôfago, né? E posteriormente ao arco aórtico. Então, é tudo que está ali naquele ponto. Ela está localizada aí nessa posição anterior,
tá? O tubo endotraqueal ou orotraqueal, ele atinge exatamente aí em torno do segundo terço da traqueia, tá? Aquele tubo que a gente vê também lá nos filmes, né? Cadê do Grey's Anatomy aí? Então, o tubo ele vai até mais ou menos 2/3, né? Você pega isso daqui, divide em 3, e aí ele vem até mais ou menos essa região, tá bom? Existe algumas situações de pacientes que têm a traqueia muito curtinha, e aí você faz intubação, chamada de intubação seletiva. Por isso que precisa fazer o teste depois que faz a intubação. O que é a intubação seletiva? Como a traqueia é muito curtinha, quando ela vem, ela adentra em um dos brônquios, né? Então ela vai para um dos lados só. Então o oxigênio, ele vai chegar apenas para um dos pulmões, tá certo? Nós temos 2 brônquios exatamente para isso. Eles fazem a comunicação entre a traqueia e os pulmões, direito e esquerdo, ok? Algumas pessoas acabam desenvolvendo algum problema depois da intubação, e quase não se aplicasse quando você quiser falar. Na verdade, é o mesmo processo. Lembram que eu falei que COVID gosta muito? Lembram que eu falei do que COVID gosta muito? Músculo. Musculatura, tá? Traqueia também é formada de musculatura, certo? E ele tem um poder é como que inativar-se, sabe? Então, até essa traqueia conseguir de novo, né, fazer sozinha aí essa dancinha dos anéis para fazer essa entrada e essa saída dos gases, leva um certo tempo, né? E aí realmente precisa fazer muito trabalho de fisioterapia, enfim, tá? Então, assim, é algo que ainda, obviamente, precisa ser muito melhor estudado, né? A gente apenas já tem conhecimento disso, né? Mas ainda precisa se estudar melhor, né? Porque a gente ainda vai conviver com coronavírus aí por algum tempo, né? Não, exatamente por quê? Porque o tubo ele não está dentro do pulmão. Ele vai até esse terço aqui que eu acabo. Ele vai até em torno de 2/3 da traqueia. Então, a traqueia é isso daqui tudinho, ó. Ela começa exatamente aqui na cartilagem cricoide, né? E ela se bifurca aqui nos brônquios. Então, você pega, ó, 1/3, 2/3, 3/3. Então, o tubo ele vai vir para cá até mais ou menos bem aqui, tá? Então, quando você faz as compressões, não tem esse risco. Como é que eu garanto, professora, que esse tubo ele vai se fixar exatamente aqui? Bem na ponta distal do tubo existe um balão, né? E esse balão ele é insuflado exatamente para que essa insuflação ela se fixe aqui nesses anéis. O ferro, né, chamado de guia, fio guia da intubação, ele é só para essa passagem, essa dobra que a gente tem. O cano é que é o tubo. Isso. O cano é que ele é o tubo. Esse fio guia é só para a gente conseguir passar essa dobra aqui. Por mais que a gente, né, hiperestenda o pescoço do paciente, e aí a gente utiliza o laringoscópio, né, que é aquele Lzinho de metal que tem uma luzinha na ponta, e para fazer essa descida, essa dobra, né, a gente dobra um pouquinho a ponta desse fio guia, né?
Sim, muito comum. Por isso que pacientes que vão fazer cirurgias, né, em que há necessidade de intubação, de sedação geral, é preciso ficar em torno de 10, 12 horas sem se alimentar, né, exatamente para não ocorrer isso. Mas é muito comum, né, esse refluxo, né, porque você passa exatamente na orofaringe, você tem esse estímulo. Se qualquer um de vocês, coloca o dedo na boca ou coloca alguma coisa na boca, logo é estimulado, né? Mesmo que você não chegue a vomitar propriamente dito, mas quem tem anorexia, né? O que é anorexia, professoras? É uma doença, né? Psicológica que as pessoas têm um medo absurdo de engordar, né? Então, o que elas fazem? Elas, tudo que comem, elas mesmas provocam o vômito. Desculpe, a bulimia, mas ela chega à anorexia. Isso mesmo. E aí, como é que ela faz para vomitar? Vai lá no banheiro e mete o dedo lá no fundo mesmo da boca para exatamente fazer esse estímulo. Então, tem sim essa possibilidade de vomitar, tá bom? Bom, esses coloridinhos, né, são os alvéolos que a gente vai ver já já, viu, Wanda? A gente vai seguindo aqui a sequência. A traqueia, né, ela vai ter em torno de 16 a 20 anéis, né, nesse formato de C, como a gente viu, tá? E a gente tem lá ao final, né, bem nesse espaço onde há a bifurcação, né, entre os bronquíolos, o que a gente chama de carina da traqueia, né, que é uma cartilagem interna situada na região da bifurcação da traqueia, tá bom? Então, essa carina, ela fica exatamente nessa região de bifurcação aí da traqueia. Bom, aqui é uma outra imagem para que a gente compreenda onde ela se localiza, né? Percebam que ela fica no meio, ela fica anterior ao esôfago, mas ela fica aqui ao lado, ladeada pelos pulmões, né? E anteriormente a ela ficam os grandes vasos, que são a veia cava superior e a aorta, né? Então ela vai ficar bem no meio. São bem aproximadas, viu? E aí a gente tem aqui nessa bifurcação, na carina, né? A gente tem a separação entre bronquíolo direito e bronquíolo esquerdo. Aqui é um caso clínico, né, de uma criança do sexo feminino, com 2 anos de idade, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo, recorreu ao serviço de urgência pediátrico, né, com tosse seca e disfonia de início súbito. Nessa altura, foi referido que a criança tinha estado a brincar com grãos de milho, né, e tinha, nas horas anteriores ao início da sintomatologia, sem, no entanto, ter sido presenciada a ingestão ou engasgamento pelo milho. Foi realizada uma broncoscopia, né, rígida em D3 de doença, que evidenciou a presença de um corpo estranho, acompanhado, né, na carena, condicionando a obstrução parcial do lúmen traqueal e superior a 50% do lúmen do bronquíolo principal direito, tá? Aqui, gente, é exatamente a imagem da carina, ó, certo? Onde eu vou ter as duas bifurcações, né? Ela fica bem no anel, no último anel da traqueia. Então, eu vou ter esse anel chamado de carina, que ele vai aqui ter os 2 orifícios, né, onde vai haver a continuidade dos brônquios, certo? E aqui, gente, é o milho, ó, que ele ficou localizado, né, obstruindo aqui 50% do brônquio direito,
Percebem? Conseguem identificar? Ó? Aqui ele está ocluindo 50% do diâmetro, né, da passagem aí do brônquio, tá? Então, é muito comum, né, a criança brincando, colocar as coisas no nariz, né? Às vezes dá certo, às vezes desce direitinho, ou desce para o próprio esôfago, estômago, né? Mas às vezes não dá. Eu lembro de uma situação que eu presenciei na emergência, de uma criança que colocou um caroço de feijão no nariz, né? Uma criancinha de uns 1 ano e pouco, 2 anos, né? Quando é caroço de milho, é mais fácil, né, a gente conseguir com uma pinça apropriada, mas é muito semelhante àquelas pinças de sobrancelha, só que ela tem o cabo mais comprido, né? Você ir conseguir pinçar o milho, sobretudo se ele tiver com aquela partezinha mais fininha para fora, né? O feijão, gente, bem redondinho, bem lisinho. Olhe, assim, foi uma dificuldade que eu já estava pensando que o médico ia desistir, porque foi assim, mais de 1 hora, ele tentava com uma coisa, tentava com outra, tentava fazer com que, tentava empurrar, né, e não conseguia, porque a criança era muito pequena. Estava com obstrução parcial, né, porque foi numa narina, a outra ele conseguia. E aí, por isso que ele tinha receio de empurrar, né? E aí, ao invés de estar só com obstrução parcial, fazer uma obstrução, né, total. Mas, assim, foi muito, 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 muito difícil, né? E aí a criança também acordada no início, e aí eles acham melhor chamar um anestesista de plantão para fazer uma sedação na criança, né? Para ele ter uma tranquilidade maior. E aí a gente pegou alguns afastadores, né? Que é um instrumental cirúrgico, para abrir mesmo, né? Quanto mais esticado a narina da criança estivesse, melhor para ele visualizar, né? E aí ele conseguiu, com uma pinça curva numa narina, empurrando, e com a outra ele puxou. Foi como a gente conseguiu, como ele conseguiu, né? Porque é muito, muito, muito difícil, né? Então, criança tem muito isso de tudo que pega, bota na boca, tudo que pega, bota no nariz, né? Os brônquios, né? Eles possuem um epitélio ciliado e anéis cartilaginosos, dividem-se em direito e esquerdo, né? E obviamente vão se ligar aí aos pulmões direito e esquerdo. Os brônquios, eles se dividem, né, em bronquíolos, certo? O brônquio direito, ele tem basicamente 3 bronquíolos que vão se conectar aos 3 lóbulos que os pulmões, o pulmão direito, ele é dividido, tá? O pulmão esquerdo, ele só é dividido em 2 lobos, né? E por isso, nós vamos ter apenas 2 bronquíolos, 2 brônquios no brônquio esquerdo, tá? O pulmão, o pulmão direito, ele tem o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, e o pulmão esquerdo, ele vai ter apenas lobo superior e lobo inferior, tá? Por isso, eu vou ter aí os brônquios conforme esses lobos. O que acontece? Os pulmões, quando eu falei para vocês da questão da intubação seletiva, o que gera no pulmão que não está recebendo ventilação? Ele ocorre um processo chamado de atelectasia, né? O que é essa atelectasia? Como ele não se expande, porque o que faz ele se expandir, lembram que eu falei para vocês que ele é uma espécie de esponja,
tipo, semelhante à esponjazinha lá do nosso banho ou da pia da nossa cozinha, né? A esponja da nossa cozinha, ela fica o tempo todo esticadinha. Quando a gente aperta, é que ela se encolhe. Diferente dos pulmões. Os nossos pulmões, eles ficam fechadinhos. Quando eu tenho ar, é que ele se abre. Entendem? Então, se eu não tenho ar, ele não se abre, ele se fecha. E aí é um agravante, porque quando eu faço a intubação seletiva, só vai oxigênio, só vai gases para um pulmão, o outro vai ficar fechadinho. Quando esse pulmão fica fechadinho por algum tempo, eu vou ter aí a atelectasia. O que acontece? Respondendo à pergunta do Davi. Vejam que eu tenho 3 brônquios à direita e tenho 2 brônquios à esquerda. Professor, eu posso ter um dano só em um pulmão e não no outro? Posso, e para além disso, eu posso ter dano só no lobo. Tá? Exemplo, se esse carocinho de feijão ele tivesse ultrapassado a carina traqueal, tivesse se direcionado apenas aqui, vamos dar exemplo, para o lobo inferior esquerdo, né? Eu teria atelectasia só dessa região, só desse lobo, certo? O restante, a outra metade do pulmão, tá de boa, beleza. Como também o pulmão direito todinho está ok, tá certo? Então, vai tudo depender de que nível de obstrução nós vamos ter. Desculpa, repita, por favor. Tem pelos, pelinhos? Ela não é que ela tenha pelos, ela tem movimentos, né? E aí o movimento que ela faz, que os anéis fazem, ele se assemelha aos cílios, né? Por exemplo, ao ciliado que a gente tem quando a gente tem esses pelos, né? Que são os cílios, tá? Os brônquios, né? Os brônquios lobares, eles se dividem em brônquios segmentados, né? E os brônquios segmentados, eles irão se dividir, né? Formando ramos cada vez menores, né? Que aí é o que a gente tem, que a gente chama, né? De bronquíolos, né? Os bronquíolos vão ser exatamente essa ramificação da traqueia, né? Que se ramifica em brônquio, primário, em brônquio secundário e depois em bronquíolos, né? E aí o bronquíolo, né? Ele vai terminar nos alvéolos, tá? Ele vem se ramificando e a sua conexão, a sua ligação são com os alvéolos, certo? Os bronquíolos, né? São as menores ramificações dos brônquios. Cada bronquíolo terminal, ele ventila um lóbulo, né, do pulmão, e no interior dos lóbulos, os bronquíolos respiratórios, eles vão se dividir em ductos alveolares, sáculos alveolares e alvéolos pulmonares, tá? Então, aqui a gente tem o brônquio, o bronquíolo, né? A gente vai ter aqui os alvéolos, né? E aí, quando você retira um único alvéolo desse, é aquele local que eu falei para vocês que a gente vai ter a troca gasosa, né? Eu vou ter a conexão com os capilares e vai entrar oxigênio nesse alvéolo, desculpem, vai entrar gás carbônico nesse alvéolo e vai ser coletado oxigênio desse alvéolo pulmonar. Aqui, né, é o que a gente chama de saco alveolar. Saco alveolar é como se fosse um cachinho da uva, né? A isso nós chamamos de saco alveolar e alvéolo, propriamente dito, cada uvinha dessa, certo? Ok?
O bronquíolo respiratório, ele recebe esse nome exatamente porque ele vai ser a primeira unidade, né, de troca gasosa. É nele e a partir dele que eu vou ter o saco, né, o conjunto dos alvéolos e o alvéolo propriamente dito, tá? Ele pode prejudicar os bronquíolos, ele pode prejudicar os alvéolos, né? Os alvéolos, lembrem, eles precisam estar, eles são ocos, né? E eles precisam estar vazios para que a gente consiga receber o oxigênio. No caso do fumante, eu vou ter diversas complicações. Uma delas é a presença de material, né, de resíduos. Por isso que cigarro tem filtro, mas nem todo filtro ele consegue bloquear 100% dos resíduos, né? Então, eu vou ter resíduos dentro desses alvéolos, o que vai dificultar o processo de respiração, de troca gasosa. Outra situação é que, como é feito de produtos químicos, né, sobretudo a nicotina, ela vai ocasionar um enrijecimento nesses pulmões. E aí ele vai fazer o efeito inverso, né? Ao invés do pulmão ficar fechadinho, como a gente acabou de falar, e se abrir com a presença do oxigênio, ele vai ficar rígido. E aí ele pode ser atelectasiado, que ele vai ficar rígido, fechado, ou ele pode ser hiperinsuflado, que ele vai ficar rígido, aberto, tá? O comprometimento do pulmão é exatamente a presença de trombos dentro desses alvéolos, né? E aí a gente falava 60% de comprometimento pulmonar, 80% de comprometimento pulmonar, é exatamente esses níveis, né? Onde é que a gente detectava isso, professora? Onde é que a gente detecta isso? Através da tomografia, numa imagem chamada de vidro fosco. O que é isso, professora? Quando você faz a tomografia, né, que o pulmão ele está expandido, ele está com oxigênio dentro, você consegue ver, é como que você olhasse aqui. Cadê? Como que você olhasse essa imagem aqui, você conseguisse ver em 4D, né? Você consegue ver todas as posteriores, né? Os alvéolos posteriores. O vidro fosco é exatamente o oposto disso. Você não consegue visualizar os alvéolos que tem para trás. Você consegue visualizar apenas a presença de trombo, né? O trombo ele não permite essa visualização. E aí é isso que a gente chama de vidro fosco, certo? Bom, os bronquíolos, né, terminais, eles são exatamente a divisão dos bronquíolos com as suas ramificações, né? Então, recapitulando, eu tenho traqueia, essa traqueia ela vai se bifurcar na carina, né, traqueal, em brônquio direito principal, brônquio esquerdo principal. Esses brônquios, eles vão se dividir, né, no pulmão direito em 3 brônquios secundários e em 2 brônquios secundários à esquerda, e que cada brônquio desse vai se ramificar, né, e vai formar os bronquíolos, né? E o bronquíolo terminal é exatamente o que tem comunicação direta com os alvéolos, tá? A parte, né, dessa fase, ela se inicia, ela inicia a zona respiratória, né? Então, eu tenho uma zona que ela é apenas de condução. O que é a respiração, gente? A respiração, ela é o processo de inspiração e de expiração e que nesse processo eu tenho uma troca gasosa. Eu só tenho respiração se eu tiver esse processo completo, entendem? Então, ao longo da nossa via respiratória, a gente vai ter uma grande parte que é só de condução, é só de levar esse oxigênio para dentro, de tirar esse gás carbônico para fora.
mas a troca, o processo de respiração, ele não ocorre, entendem? É a nível desses bronquíolos, né, chamados, né, de respiratórios, e já os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares, que a gente vai ter essa troca, que a gente vai ter aí a zona, né, chamada de zona respiratória, tá? Deixa eu só ver se dá tempo a gente ver os alvéolos. Dá não, a gente vai deixar os alvéolos para segunda, né? E aí, gente, essa zona, né, respiratória, como eu acabei de falar, elas vão ser exatamente a zona onde vai ocorrer efetivamente a troca gasosa. E aí, tomem cuidado que isso aqui é uma questão de prova de concurso, né? E, obviamente, pode ser de prova de AP2, né? Onde a gente tem... eu sou uma professora maravilhosa, a melhor, the best, né? Qual é a zona respiratória? Quem são os indivíduos da zona respiratória? Bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, tá? Então, esses três são os que compõem aí a zona respiratória. A zona condutora é do bronquíolo respiratório para trás, tá? Então, aí a gente tem traqueia, brônquios e assim sucessivamente, ok? Isso aí é muito cara de prova. Dúvidas, perguntas? Até respiratório, Aí na segunda, a gente já está terminando. Na segunda, falta só basicamente alvéolos, mas como a gente tem que ficar muito... Não só para a prova, vocês precisam compreender muito bem essa separação, né? O que ocorre a nível alveolar, a gente precisa fazer isso com mais calma, tá certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? A prova, sim. A prova. Aí depois nós vamos para os outros conteúdos. Não, para a P3 tem que ver os outros conteúdos. E vai ser seminário, professor? Não, a P3 vai ser... Vocês querem seminário? Claro, professor. Se for mais fácil, nós não Ah, pois eu nem sabia que vocês queriam seminário, não. É mesmo? Pois eu pensei que vocês gostassem era de prova. Eu sei que está obedecendo, só que Ellen, Andrine tá aí, Raquel Miranda, Raquel Mesquita, Raquel Teixeira, Davi, Hugo, Vitor, João Paulo, Keila, Lindalva, Livramento, Erivanda, Keuliane, Moésio, Reinan, Tássia. Meus queridos, foi porque os outros eu já tinha feito. Vocês que estão em casa, eu já coloquei. Tchau, já coloquei a presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação. Ok, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Se cuidem.